E temos mais uma edição definitiva no mercado, dessa vez do Demolidor. Li esse volume 1 completinho, eu vou mostrar para vocês se vale a pena essas histórias, fatos históricos que contém nesse volume 1, comparar também com a edição mais recente que saiu, que tem algumas dessas histórias e outras curiosidades. Então vamos conferir? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço. E se você se interessou por esse quadrinho específico, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo. E sempre tá rolando oferta, né, cupom de desconto de quadrinhos, que vai estar tudo explicadinho aqui embaixo também. Então vamos conferir essa edição definitiva do Demolidor, volume 1. Bom, então vamos ver como que ficou esse Demolidor, o volume 1, essa nova edição definitiva, mesmo molde, né, do Homem-Aranha, dos X-Men, escolheram aqui. Essa capa dessa edição, a lombadinha dela, pelo menos dessa primeira, ela é um pouquinho mais escura na cor do que a do Homem-Aranha e dos X-Men. Caramba, tá detonada aqui, o que aconteceu? Não lembro de ver isso que eu fiz. E aqui atrás, ó, tudo que compila essa edição. O preço de capa tá saindo R$ 205,90. Tem 472 páginas e compila as histórias do Demolidor 1 a 21, que foram lançadas no ano de 1964. Então vamos tirar aqui, vamos ver quem faz parte, né, do roteiro, da arte. Nós temos destaque no roteiro Stan Lee, Wallace Wood e o Dennis O'Neil. E na questão da arte, ó, destaques nós temos John Romita Sr., Gene Colan, temos o Jack Kirby, entre outros. Lembrando, ó, quem está na dúvida, essas primeiras histórias, ó, temos aqui uma introdução bem legal, ó, e começa aqui em inglês, nós temos a capa original e começa aqui a primeira. Então, pessoal, saiu na clássica Marvel. Na mais recente falando, no volume 6, nós temos as primeiras histórias, né? Aqui compila, deixa eu ver, compila 1 a 5, né? Então, caso você esteja colecionando a coleção clássica Marvel, fiquem atentos para não pegar material repetido. Temos aqui uma introdução e a capa original. E começa aqui a história, ó. A origem do Demolidor. Temos as primeiras páginas. Muda o papel, né? O papel dessa edição definitiva é o couché, já essa não, né? Da coleção clássica Marvel. A gente tem umas cores mais vibrantes, né? Onde a gente pode comparar ao tom do uniforme inicial, esse amarelo do Demolidor. Então, como eu tenho essa definitiva, essa daqui eu vou descartar na minha coleção, né? Vou passar para frente, trocar ou vender. Então, eu não tenho quadrinho repetido, eu não costumo ter, raras exceções, raríssimas exceções, eu deixo aqui algum material repetido. Afinal de contas, o espaço, pelo menos aqui o espaço, ele é curto, então eu não posso me dar o luxo de ter material repetido. Então vamos falar primeiro aqui dessas histórias iniciais. Só nesse primeiro capítulo aqui, nós temos uma apresentação geral do protagonista, da sua família, da origem, da vida profissional e amizades, né, como do clássico amigo dele aí, do Fog. E na época despertou muita curiosidade no leitor, afinal, como que se comportaria, né, um herói cego? É um negócio absurdo, né, de se pensar. Então toda a construção de suas habilidades sendo bem explicadas e o contraste, né, da deficiência com o talento começavam a chamar a atenção dos leitores. E a gente vê bem isso, ó, no próximo capítulo com essa frase aqui, ó: que chance tem um cego de derrotar um dos arquivilões mais perigosos de todos os tempos? Então já vai mostrando aquele lance, né, de superação no Demolidor. E a gente já vê nesse capítulo que tem um crossover na área.
aqui o Demolidor ele enfrenta o Electro e tem uma relação com o Quarteto Fantástico. Então a gente vai ver como o Demolidor ainda não adquiriu um respeito com os vilões, como eles se comportam com o surgimento desse herói até então desconhecido. O que é legal, né, nessas edições definitivas é a origem de certos personagens, como no caso aqui, que nós temos o vilão Coruja, que como todos sabem, ele vai ser bem explorado mais para frente, até nos dias de hoje. Então, só o fato de você ver como surgiu a primeira aparição de heróis, vilões, de personagens, né, como um todo, para mim eu acho sensacional esse fato histórico. Para quem curte quadrinho, é maravilhoso. Outra origem, né, de nome de peso, que não poderia ficar de fora, é o Killgrave, né? E o autor ele coloca um empecilho para o Matt, advogado, agir. Afinal de contas, o Killgrave ele apenas pede suas coisas e as pessoas elas acabam dando. Ou seja, tá tudo entre aspas na lei. Então, como que o Matt Murdock ele vai conseguir uma brecha para poder pegar esse inimigo? É bem curioso, surgindo aqui pela primeira vez. É um dos meus vilões favoritos do Demolidor e cruéis também, né? A Jessica Jones que o diga nessas fases mais recentes. E olha que legal, galera. A gente tem o Wallace Wood na arte nesse volume. E a gente vê que ele já começou a mudar um pouquinho o uniforme do Demolidor. Nas primeiras histórias a gente viu apenas um D e agora a gente tem 2 Ds aqui no uniforme pelo Wallace Wood. Olha só, dá uma olhadinha aí na arte. Pena que não foi tão impactante essa estreia do Wallace Wood, com um raso vilão aí, que é o Toureiro. E nessa aventura aqui, outro vilão, ele usa o gás do medo, melhor estilo do Espantalho. Então mais um dos milhares de vilões que vão surgindo nessas edições definitivas, nessas edições iniciais de heróis. Então eles vão vendo qual vai ter mais aproveitamento na questão do gosto dos leitores, qual que vai se desenvolver mais a história. Então temos alguns vilões aqui que aparecem uma única vez e não são mais aproveitados, vão sendo aí esquecidos com o tempo. E vocês viram, né, que tem bastante balão aqui. Esse quadrinho aqui, se eu não me engano, eu levei acho que uns 4 dias para ler ele, só lendo ele durante esses 4 dias. Então não é uma leitura rápida, afinal de contas estamos falando de um quadrinho dos anos 60 que tem bastante texto. Além dessas caixas, né, de introdução, nós temos os balões que são gigantes. E olha que curioso aqui, ó, nessa edição número 7 de 1965, o Stan Lee junto com o Wallace Wood, eles resolveram mudar a roupa do Demolidor pro vermelhão que a gente conhece, né? Então foi a primeira vez, ó, exatamente nessa imagem, foi a primeira aparição desse uniforme vermelho. Eles queriam algo mais dramático, com apenas uma cor. Também teve algumas alterações no seu equipamento, que vai ser explicado ao longo das histórias. Eles adotaram esse vermelho fixo até os dias de hoje. E eles dão uma atenção especial também aos equipamentos do Demolidor, como que ele funciona, tanto que seu bastão bengala aqui, ó, à esquerda, a gente consegue ver toda a construção dele, o cabo, os botões, tudo que contém dentro dele. Então eles dão uma atenção especial, né, no uniforme, no modo de agir, nos equipamentos do Demolidor. E nessa história aqui ele começa, né, ou continua explorando também outro ponto importante, que é um triângulo amoroso do Matt, do Fog e da Karen. Outro ponto legal abordado é o quanto o Matt ele quer voltar a enxergar e como isso pode colocar o seu poder em risco. Agora o Demolidor ele vai falando mais alto, né, do que o Matt, e a gente vai percebendo um pouco disso nessa história. E olha que legal, nesse capítulo nós temos tanto a arte quanto o roteiro do Wallace Wood. Então aqui nós temos a primeira participação no roteiro dele, numa história interessante envolvendo uma gangue
e um passo adiante aí da vida profissional do Fogg. Curioso que o título é em duas partes, só que o Stan Lee que ele acaba terminando essa história no roteiro no próximo capítulo. Aqui, ó, outra lance que eles usam bastante, esse lance de explicação detalhada de algum local, ó, com todos os andares, mesma coisa que a gente viu na questão do bastão, né, deixando as coisas mais redondinhas. Temos também aqui na participação da arte, além do John Romita Sr., do Jack Kirby, isso mesmo. Essa daqui é uma das mais longas histórias do encadernado, com atrativo do Khazar participando da aventura. Agora nós temos a volta do vilão chamado Touro, só que ele está um pouquinho diferente. O tradicional aí, puro músculo, só que bem mais inteligente. Uma história boa no quesito aí da ação. Aqui nós temos a participação do Homem-Aranha, num roteiro, diria, difícil de convencer. Eles fazem aí os dois heróis se duelarem, mas tem a magia das histórias da época, né? Leves, simples e divertidas. Aqui é bem interessante, o Fogg ele tenta se passar pelo Demolidor para poder impressionar a Karen, e tem até alguns momentos cômicos, raros momentos cômicos, né? E a aparição de um novo vilão também. Temos também a primeira grande volta de um vilão, que é o Coruja. Ele está querendo aqui usar as habilidades do Matt contra os seus princípios. Interessante, aqui os quadros com as artes eles começam a ser maiores, dando um destaque a mais. Ó. Eles usam muito esse lance de 4 quadros por página. A última história termina dando meio que um gancho para o próximo capítulo. E nós temos aqui alguns extras, ó, alguns esboços, construção de personagens por certos artistas, como pelo Wallace Wood, a biografia, como é tradicional dessas edições definitivas do Demolidor. Lembrando, galera, que a editora Panini, quando eles lançaram essas edições definitivas, eles deixaram bem claro que eles pretendem repetir sim as histórias, tanto do Homem-Aranha, dos X-Men, quanto essa do Demolidor, porque isso daqui é para outro público. É um material mais de luxo, um acabamento em capa dura, temos mais histórias compiladas, um papel melhor. Então eles, eles não se preocupam em relação a esse material ter saído em outra versão, porque eles entendem que aqui nós temos um público e aqui nós temos outro público. Como eu disse, né, eu sou apaixonado por esse formato, eu acho que valoriza bem mais a arte, a questão do papel. E o fato de ter diversas histórias na sequência para serem lidas em ordem cronológica é legal. Eu curti essa primeira fase do Demolidor. Tem certos personagens que as primeiras histórias eu não curto. Eu já falei sobre isso, de alguns personagens, como o do próprio Batman, o Superman, que as histórias não descem. Mas no caso dessas lançadas até o momento, do Homem-Aranha, dos X-Men, do Demolidor, são histórias que me atraem, histórias legais. E provavelmente, se você quiser saber a origem dos personagens, conhecer todo esse lance de transformação de uniforme, de desenvolvimento dos personagens também, essas edições definitivas são essenciais para vocês. Pretendo pegar a continuação sim, o volume 2, não sei se a preço de capa, talvez num preço melhorzinho aí, mas vocês sabem como que são essas edições definitivas, elas acabam esgotando rápido, e quando esgota é difícil você achar o volume. Então esse primeiro volume, Demolidor, curti, recomendo sim para vocês. Então é isso, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você pretende fazer essa nova coleção, essa edição definitiva. Você tá fazendo Homem-Aranha, você tá fazendo os X-Men? Eu tô, tá ficando bonita aqui a lombadinha, não dá para mostrar que tá bem aqui embaixo, mas depois outro vídeo eu mostro, ou até no Instagram eu faço um videozinho curto e mostro pra vocês. E se você ficou aqui até o final, já deixa seu like, seu comentário, participe do nosso grupo de Telegram oficial de promoção, que sempre quando surgir uma promoção bomba, assim como o caso, por exemplo, surgiu um Demolidor aí com 40% ou mais, eu jogo lá no grupo para vocês aproveitarem e economizarem, né? Não esqueça de deixar seu like, comentar no canal do HQzaço aqui e até o próximo vídeo. Valeu!